Esse é o vendedor A. Só que o vendedor A está onde? Empregado. Empregado. Ele não está no mercado. No mercado só tem C. Alguns Bs, quando os cansam assim, de uma empresa, deu resultado, já bati meta aqui e tal, vou para outro e tal. E quase nenhum A. O recrutamento contínuo, ele é a janela de você achar vendedor A. Porque é o seguinte, o vendedor A é aquele vendedor que ele sabe que é bom. Ele sabe que performa. Ele tem técnica, ele tem ferramenta, ele tem experiência, ele tem resultado. Então, ele é que escolhe a empresa. Todo mundo tem a autopressão da vida. Imagina um vendedor que, além da autopressão da vida dele, ele tem a pressão de bater meta. E antes de começar esse episódio, gravaram aqui no Estúdio Hub 2001 um recado rápido para você. Acabou de sair do forno o livro de marketing digital mais atualizado do Brasil. Meu livro Internet que Vende, vou colocar aqui o link na descrição para você adquirir. E se você quiser saber um pouco mais sobre a minha consultoria para aceleração de negócios com marketing digital e IA, o link também vai estar aqui na descrição do episódio. Diga aí, amigo, aqui é Felipe Pereira, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Acelera Digital Podcast, onde trazemos aqui vários empreendedores de destaque nos seus segmentos para compartilhar aí suas trajetórias, técnicas de gestão e também como estão usando as ferramentas de IA e de digital. E hoje eu estou aqui com um grande amigo, parceiro, mentor, sócio, Pedro Machado. Pedrinho, queria começar te agradecendo pela tua disponibilidade em bater o papo com a gente. Tenho certeza que vão ter vários insights muito massa aí para a galera. Não, você sabe que para mim é sempre muito bom compartilhar. Gosto de compartilhar, gosto de servir. E tá num podcast que você criou, nesse novo podcast no Acelera Digital. É um orgulho, parabéns também pelo trabalho. E conta comigo, meu irmão. Estamos aqui para isso. Show de bola, cara. Começa representando para a galera quem é Pedro Machado, para a turma que ainda não te conhece. Beleza, vamos lá. Para essa aqui, para essa aqui. Pode ser essa aqui, galera daí do estúdio. Inclusive, aproveitar e agradecer a galera do estúdio Hub 2001, parceiros da gente aqui. Show de bola, Boa. Um estúdio muito bacana. Muito bonito. Gostei demais. Bem, quem é Pedro Villacorta, né? Eu sou servo de Cristo, esposo de Gleidia Lidiane, tenho duas Marias, Maria Alice e Maria Helena, que são minhas heranças. E vendedor. Eu gosto de dizer que eu sou vendedor. Formado em educação física. Formado em educação física, mas depois que eu comecei a vender, na época empréstimo consignado, barril de chopp, enfim, eu gostei disso. E nosso outro sócio, Rafael Matos, me convidou aí para abrir, vender publicidade, saquinho de pão primeiro e depois franchise. Deixa eu só te interromper um pouquinho. Antes da gente entrar na história, que a gente vai entrar no detalhinho, pega coisas atuais. Então, hoje tu tens Premia Pão. Hoje eu tenho a franquia Premia Pão. Que é o franqueador, né? Tu és o dono da marca. Sou franqueador, dono da marca. Tem uma aceleradora, Acelera Franchising, que faz a expansão e consultorias e tem o projeto Sua Franquia Perfeita também, para as pessoas que querem comprar uma franquia, mas não sabem nem para onde vão. Fora isso, tem minhas mentorias para empreendedores. Temos a mentoria da Revolução Digital. Isso. E tu também és franqueado. E também sou franqueado da Coxinha no Pote. Show de bola, muito bom. Então, para a galera entender aí quem é que está aqui, né? O porte do cara que está com a gente aqui hoje, um grande empreendedor. E achei muito bacana, Pedro, tu começar se apresentando como vendedor, né, profissionalmente. Além de toda a parte do cristão, do pai. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí ao longo do bate-papo. Cara, conta um pouquinho como é que um cara de educação física foi parar na área de vendas, empreendedorismo e negócios. Não, olha, Deus tem seus caminhos, né? Mas, enfim, eu fiz uma carreira muito boa como educador físico. Eu fui atleta de voleibol profissional e me formei em educação física porque eu queria que outros atletas, né? Eu entendi que conseguiria performar outras pessoas, a realizar um sonho meu de ser atleta profissional também. Então, meio que transbordou isso e eu acabei me formando em educação física. Tu começou a treinar vôlei ainda na escola? Ainda na escola. E aí, esse sonho eu podia ajudar outras pessoas e aí vou fazer faculdade de educação física, foi isso? Exatamente. Massa. Exatamente. É porque eu era baixo, aí eu comecei a jogar futsal. Aí fui crescendo muito. Aí não dava mais para futsal. Só que eu era muito desengonçado pro voleibol. E cheguei ao nível de atleta profissional. Eu disse, meu irmão, se eu consigo, com um treino, o que é que eu fiz? Qual foi o passo a passo que eu fiz? Qual foi o método que eu fiz, né? E por isso que eu me encantei com a educação física. Que lá tem o passo a passo como você desenvolver um atleta, desenvolver uma criança, um adolescente, para se tornar um atleta profissional. E aí, por isso que eu me formei. Foi esse desejo de transformar o próximo. E é só que, no meio do caminho, questões familiares
eu fui trabalhar com meu pai numa empresa de empréstimo consignado. Foi quando eu observava ele no telefone. Ele era gerente de banco e depois saiu do banco e abriu uma empresa de empréstimo consignado. E eu sempre via ele vendendo no celular. Vendendo. E lógico, né? Inconscientemente você vê um cara no celular conversando com as pessoas e indiretamente comprando coisas para dentro de casa, uma escola. Esse dinheiro está vindo a algum lugar, né? Então você começa esse cara. E aí eu tenho um perfil comunicador feito ele. E aí quando foi numa época que eu estava com educação física, ele estava na empréstimo consignado, eu fui ajudar ele lá a fazer a gestão da empresa. Eu disse, mas deixa eu entender mais sobre isso agora, de fato, que meu pai faz no dia a dia, né? Ao lado dele. Foi quando eu me apaixonei por vendas. Foi quando aí eu disse, caramba, o negócio é bom, né? Lógico que na época, empréstimo consignado, você vender dinheiro é bom. Todo mundo quer dinheiro, né? Então, eu comecei a usar as técnicas que ele me ensinava indiretamente, sim. E comecei a dizer, caramba, isso é bom. E quando eu vi, cara, eu já tinha 80% dos meus trabalhos de educador físico, eu já tinha largado. Já não dava mais aula na escola, já não dava mais personal, estava só com alguma equipe na praia. E eu disse, agora eu estou imerso aqui, agora eu estou aqui, né? Foi quando eu entrei no mundo de vendas. Foi quando o mosquito ali de vendas me pegou. Bacana. E aí começasse a vender o quê e como é que foram os outros produtos, outros serviços? Rapaz, um ano depois eu já não queria trabalhar com meu pai. Então tu começou vendendo? Comecei empréstimo consignado, Só que um ano depois eu disse, rapaz, é comunicador com comunicador, meu irmão. É quem fala mais ali. Então, honrar pai e mãe, tá na palavra, deixa ele lá, é o negócio dele. A empresa estava muito bem quando eu deixei a empresa, né? Eu entrei, a empresa estava numa situação não tão boa, deixei a empresa um ano depois bem. Foi quando o Rafa me liga. O Rafa me liga e diz, Pedrinho, descobri um negócio. E ele é todo entusiasmado com qualquer ideia, né? Seja a ideia de criar um matador de mosquito, seja de abrir uma empresa. Então, vem aqui agora na minha casa. Eu disse, calma, eu tô indo aí. Cheguei. E tu conheces Rafa da escola? Eu conheci Rafa aos 13 anos de idade, jogando voleibol. E aí eu cheguei na casa dele, ele com um saquinho com a empresa de gás. Uma publicidade de empresa de gás, um saquinho de pão. Eu comprei pão na padaria. Eu disse, beleza, é pra gente lanchar. Vamos comer aqui, tomar um cafezinho. Aí ele disse, não, pô, tá olhando isso aqui? Eu tô vendo, cara, também tô com fome, vamos comer. Ele, eu tô falando isso aqui, cara, isso aqui. Não foi a padaria que pagou, esse cara que ganhou dinheiro pra estar aqui. Aí eu disse, certo. E tem aqui de lado uma empresa. Vamos ligar para essa empresa para saber como é que ele fez, porque eu achei massa essa ideia aqui. Não tem em Recife. Se a gente for pioneiro aqui em Recife. E o lado visionário dele, ele disse, beleza, velho. Sempre estava junto de Rafa e agora vamos ligar. Ligamos para o cara. Era uma pseudo-franquia de publicidade saquinho de pão, né? Que se dizia na franquia na época. E o cara informou como tudo que fazia. E a ideia era o quê? Vender publicidade saquinho de pão. Né? E quando eu estava trabalhando com meu pai, eu sempre compartilhava com o Rafa, né? Os sucessos, enfim, as coisas que aconteciam. E aí, falei com ele sobre vendas também, né? Aí ele pegou e disse, pronto, entendemos. É massa isso. Agora a gente tem que vender aqui em Recife. Ninguém está vendendo. Aí eu disse, show de bola. Ele, quem vai começar é você. Só para a galera que está em casa, né, que está assistindo, entender o modelo, né? O modelo basicamente tem algum intermediário, né, que vai fornecer um saquinho de pão de graça para a padaria e vai vender publicidade nesse saquinho para comerciantes e empresários e negócios locais, não é isso? Isso. O que foi que a gente fez? Já existe, o saquinho de pão já existe. Perfeito. A gente, de anos atrás, né? Antes era saco, mas o saco ecologicamente não foi cortado. Inclusive tem uma lei que não pode mais saco plástico, né? Então ficou saquinho de pão branco ou pardo. E o que é que a publicidade fez? Pô, ali, aquele saco, naturalmente, hoje, sem publicidade, ele é pego todo dia, ele vai para casa do cliente todo dia, o cliente fica com ele até acabar o pão, depois joga fora, no outro dia vai fazer o quê? Pega outro, leva para casa. E todos os dias, por que não colocar uma marca aí, para que a marca fique todos os dias dentro da casa do cliente? Então, a publicidade de saquinho de pão é isso. É o saquinho branco que a gente transformou em um veículo de mídia e a gente vende para o comércio local, empresas pequenas até grandes, gigantes, nacionais, multinacionais,
para colocar a marca no saquinho branco. A gente imprime em grande escala, a gente recebe da empresa, ou vender o espaço, imprime em grande escala, paga a gráfica e distribui gratuitamente nas padarias. Show de bola. Aí, daqui a pouco a gente conta o fenômeno aí do cometa da Premier Pão. Mas vamos voltar. Rafa veio com a ideia e aí vocês inicialmente pegaram, já tinham empresa, vocês foram representar aquela empresa, como é que foi lá no começo? Aí a gente foi ser franqueado dessa pseudo-franquia. A gente não sabia nem o que era franquia na época direito, né? Então, isso tem quanto tempo, Pedrinho? Isso tem 13 anos. 13 anos. 13 anos atrás. E aí eu disse... Aí ele trabalhava na Ernest Young ainda, né? Consultoria. Pedrinho, exatamente. Auditoria, né? Auditoria. E eu tava saindo de trabalhar deixando de trabalhar com meu pai. Eu disse, não, beleza, eu tô com tempo, agora eu vou vender. E o método dos operantes disso é porta em porta, é a venda porta em porta. Você e cliente por cliente oferecer o espaço no saquinho de pão para colocar naquelas padarias em volta do negócio dele. Vai lá numa clínica, vai lá no pet shop, numa oficina mecânica, uma escola de inglês, Exatamente. Uma academia, para vender publicidade. Exatamente. Eu fico brincando que eu me tornei especialista em pet shop. Porque no primeiro pet shop você não sabe nada de pet shop, né? Você vai vender o espaço publicitário. Só que você conversa com o veterinário, você conversa com o dono ali, e aí ele vai explicando tudo, como é o negócio dele. Aí ele não compra, mas você vai no segundo. No segundo veterinário, você já lembra da conversa do outro veterinário. Cara, no quinto pet shop eu já sabia de tudo. Da parte de farmácia, da parte de banho, tosa, banho, já era craque. Então, a expertise ajudou muito a vender. Né? Na terceira, quarta visita, eu comecei a entender o negócio. E aí foi quando o negócio começou a dar certo. Entre parênteses, antes de dar certo, teve uma época que eu fui expulso de uma loja. Eu fui expulso de uma loja daqui de Recife. E não de uma loja, né? É de um comércio, de um estabelecimento. E aquilo me doeu muito, cara. Aquilo me doeu muito, porque faz passar um vídeo na sua cabeça do tipo, você era bem visto na educação física, você trabalhava nas melhores academias, eu trabalhei nas melhores universidades, nas melhores escolas, e agora você está sendo humilhado, sendo expulso, velho, de um estabelecimento. Que é isso, cara, sério? Então você mexe muito com o seu ego, né? E naquela época, o paralelo da minha vida cara, eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro. Será que trabalhar com venda, o cara precisa ser expulso, aprender a ser expulso para continuar e ganhar dinheiro mesmo assim, né? E aí eu chorei a sexta-feira toda, liguei para Rafa e disse, Rafa, vamos parar, eu vou refletir sobre a minha vida agora. E ele estava viajando. E ele disse, Pedrinho, segura aí que eu volto, segunda-feira a gente conversa. Só que aí eu fui estudar, né? Eu disse, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo, se vendas é isso, se a gente precisa ser expulso, se eu errei alguma coisa. Eu acho que um dia eu fiquei 20 horas acordados, assim, eu não dormi do sábado para o domingo, estudando vendas. E aí eu vi que tudo que eu estava fazendo estava errado. Eu não me expulsaria, mas também eu não compraria de mim. E eu disse, meu irmão, tudo que eu estou fazendo está errado. E aí eu disse, tem uma certa razão de eu não ter vendido, não de ser humilhado, mas de não ter vendido. Mas eu acho que o caminho está aqui. Quando o Rafa veio, eu já estava meio ressignificado daquele baque. E aí eu disse, Rafa, aconteceu isso, cara. E aí Rafa disse, o que é que você quer fazer? Eu disse, eu vou continuar. E aí depois desse dia, aí isso foi entre os nãos da venda, entre os sims e boa parte financeira, um crescente financeira, a gente foi crescendo. Graças a Deus. E aí decidiu continuar. E aí, daí em diante, visitei contrapostura, eu não tinha postura de vendedor, comprei algumas roupas para imagem, para entender que imagem, posicionamento, técnicas de vendas. E foi assim, foi um... Inclusive, queria lhe elogiar. Você está belíssimo hoje aqui no nosso podcast, viu? Obrigado. Mas foi uma escola muito legal, porque eu tinha a internet para aprender e a rua para botar em prática. Eu falo muito nas minhas mentorias que cara, se você tem uma habilidade de execução que é sua, ou a minha mentoria, ou qualquer mentoria pode ajudar. Agora, se você não tiver... Eu não quero fazer, Felipe. A tua mentoria serve para quem não quer. Eu não quero fazer. Serve, pô. Então, essa habilidade de execução
tem que ser da pessoa, é uma raiz do empreendedor. E às vezes o cara até ele gostaria de ter o resultado, mas não está disposto a pagar o preço e fazer o que tem que ser feito. Exatamente, exatamente. Então, eu tinha essa habilidade de execução, de fazer, de ir lá, de testar, né? E eu ser expulso de loja colocou internamente, na minha mente, até em jogo isso aí. Será que é certo? Será que é errado? Enfim. Mas depois que eu estudei, e uma frase muito bacana que norteia a minha vida é: todos os erros que acontecem com você é pela falta de conhecimento que você tem. E aí eu disse, cara, aconteceu esse erro comigo foi porque eu não tinha esse conhecimento. Porque se eu tivesse... Pô, se a gente tem o conhecimento que o buraco está ali na frente, a gente não cai, pô. A gente desvia. Então, quando eu adquiri esse conhecimento todinho, passei horas dentro do quarto trancado, aprendi, eu disse, Rafa, eu vou botar em prática. E foi assim, não foi nada muito mágico não, Felipe. Eu fui bem assim, mão na massa mesmo. Eu aprendi uma técnica no YouTube. Ele está pedindo para falar isso. Eu ia no espelho, fazia. Ia no espelho e fazia. Então, eu passava uma semana com uma técnica só. Só que vendia. Eu fazia 6, 7 visitas, fazia 2 vendas e essa técnica funciona. Aí depois eu vou aprender outra técnica. Já aumentava meu repertório. Botava mais uma ferramentazinha na caixa de ferramentas. Na caixa de ferramentas. E foi aumentando o repertório. E aí a gente foi crescendo até descobrir que onde a gente estava não era uma franquia, né? Daqui a pouco eu falo disso. Qual que era a tua motivação para empreender, Pedrinho? Era grana? O que é que fazia tu, pô, eu quero vender? Eu quero ter meu negócio, eu vou ter um negócio com o Rafa. Olha, a minha maior motivação naquela época era ter uma família. Eu queria ter família. Aí eu sempre fui educado, graças a Deus, por mais que eu tivesse uma parte da minha infância humilde, uma parte da minha infância foi boa. Meu pai era um bom gerente de banco, era um bom vendedor. Naquela época se pagava altas comissões, né? Então, passei por isso tranquilamente. Sempre estudei em escola particular, certo? Mas minha mãe sempre educou a gente, sempre falava, não educou, sempre falava em casa que a melhor coisa da vida dela foi os filhos. A melhor coisa da vida dela é ter filho, é os filhos. E meu pai, assim, com ela, a mesma paixão pelos filhos, os dois, assim, a mesma paixão. Ninguém, não tem 1% a mais pensamento. São 3 filhos, não é isso? São 3 filhos. Os pais são babão dos 3, assim, extra, assim. Então, assim, eu via esse amor nela, admirava esse amor demais deles, né, com a gente. E essa foi a minha maior motivação. Eu já adolescente, eu já tinha ganho dinheiro com a educação física, sabe? Eu já estava juntando meu dinheirinho, pô, já tinha um carro, já estava comprando as coisas com os meus, eu morava com a minha mãe. Mas eu queria ter uma família. O motivo não era nem morar só, né? Porque para ter família você precisa ter você tem que ter uma casa. Mas eu queria construir família. Então esse foi o meu principal motivo. Só que aí, se você fizer uma engenharia reversa, para ter família, primeiro você tem que ter dinheiro. Então eu disse, meu irmão, eu vou ganhar dinheiro agora. Agora eu vou fazer mais dinheiro do que eu fazia. Então, assim, 3, 4 vezes mais do que eu ganhava com uma educação física. Por que empreender e não CLT e não concurso? Cara, pela liberdade que você tem. É pela liberdade que você tem. Isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso. Não é uma coisa boa, não, porque com liberdade e ócio você só faz besteira, né? Agora, quando você tem liberdade e um propósito, aí você faz as coisas certas. Porque se eu quisesse... E eu fui um treinador de umas grandes escolas do Recife. Naquela época ainda é hoje. E se eu quisesse uma turma a mais, de 8 horas da noite, eu não tinha. Porque a escola fechava, meu irmão. Entendeu? Eu tinha que trabalhar naquele mesmo horário. Era a troca de tempo por dinheiro, né? Aquele meu tempo era o dinheiro que eu ganhava. E eu queria liberdade para poder fazer mais. Tanto que, na publicidade, em saquinho de pão, eu fui vender para um dono de um sushi, que na frente do sushi era um bar. Aí eu fui no sushi vender e ele estava sentado no bar. A mulher disse, não, tá ali no bar. Eu fui lá. Paulinho, inclusive. Paulinho, um grande abraço, meu irmão. Hoje é Paulinho do Chopp. E ele estava sentado do outro lado, com os sócios dele. E ele lá sentado, aí ele disse, não, pô, fazer essa distribuição de chopp, vender chopp é bom, é legal, mas é muito pesado.
esse final de semana... Não, esse final de semana eu tô no bar, o sócio dele tem outro bar. E esse final de semana eu tô no sushi. E eu escutando a conversa na mesa com eles, que eu fui vender publicidade de saquinho de pão, né? E aí eu... Como é que vende chopp, distribui chopp? Ó, é concentrado no final de semana, festas, eventos. Dia de semana é parado. Ninguém vai beber chopp e no final de semana fazer evento. Aí meu irmão, eu vendo publicidade de saquinho de pão de segunda a sexta. A maioria do comércio está aberto. Final de semana, só uma parte do comércio está aberto. Eu vou ganhar dinheiro no final de semana agora. Com chopp. Não é vender shopping? Então, pronto. Então, assim, esse intuito de ganhar dinheiro. Já estava ganhando certo dinheiro com publicidade. Vi aquela oportunidade de ocupar o meu final de semana. Ou seja, é a liberdade com proposta. Então, eu disse, eu vou vender chopp também. E vendi chopp também. Final de semana, todo final de semana. Todo final de semana. Aí, voltando lá ao negócio. Vocês tinham um negócio de publicidade e descobriram que aquela franquia não era uma franquia. O cara vendia como franquia, mas não era franquia. E aí? Era porque, assim, naquela época, a gente pagava um valor e recebia para imprimir, né? Para a indústria. Pagava esse valor e as caixas chegavam na nossa casa com os milheiros. E chegava uma nota fiscal, né? A gente pagou 3 vezes mais do que está aqui na nota. Chegava a isso, né? A gente sabia que tinha alguma coisa estranha, mas a gente não tinha um conhecimento que aquilo era uma sonegação de imposto, né? Então, tem alguma coisa errada aí. Só que com os meses, a gente estudando, aí levava para um contador, e o contador, bicho, está errado. Eu disse, eita porra, está errado isso daqui. Tá? Tem alguma coisa estranha aqui. E aí ele viu que estava errado, a gente não estava comungando mais de fazer as coisas erradas. E foi quando veio a hora de vamos franquear, vamos abrir nossa própria franquia. Eu lembro que, na época, tinha semana boa e semana ruim, como vendas normal. E aí Rafa disse, e se a gente, cara, botar alguma coisa no saquinho, assim, se cadastre-se e concorra? Será que o público ele vai pegar mais? Porque o público pegando mais, a gente tem um número maior para levar para o anunciante pagar, né? A gente precisa deixar o saquinho mais atrativo. Aí, numas viagens de Rafa para os Estados Unidos, ele volta com o iPod Shuffle. Quem é da época aqui do iPod Shuffle, pequenininho. E aí ele pegou e disse, eu comprei um iPod Shuffle, é o dinheiro que a gente tinha. Vou sortear. Vamos botar no topo do saquinho, cadastre no Facebook. É muito antigo aqui, a gente está dizendo a cidade toda aqui. Cadastre no Facebook e concorra. E aí, no dia tal, a gente vai fazer o sorteio. Pelo menos não era no Orkut, né? Não era no Orkut. E aí, a gente fez todos os testes. Além desse teste, cada um dos sócios vai para a padaria falar que é interessante, que tem coisas interessantes, descontos interessantes, produtos interessantes de marcas que ele não precisa nem ir no shopping. Às vezes está do lado da casa do cliente. A gente foi na padaria incentivar isso aí, né? Além do sorteio. E a gente fazia competição entre os sócios. Consegui cadastrar 16 sorteio, consegui cadastrar 15, 10. E aí foi quando surgiu, e quando a gente viu que estava errado, a gente precisava, vamos criar nossa franquia. Né? Tio Silvio, pai de Rafa, mestre aí do franchise, 25 selos de excelência consecutivos no Camarão e Cia. Hoje o Camarada Camarão é um case de sucesso no segmento de restaurantes, de grandes restaurantes. E já era do franchise, né? Então, vamos abrir nossa própria franquia. Bora. Qual vai ser o nome da franquia? E aí a gente premiava tablet, premiou um iPad Shuffle, depois um tablet pequenininho, que era o que dava para comprar. E aí, eu acho que foi umas 3 horas da manhã, o prêmio deu certo, prêmio na padaria, prêmio no saco com prêmio, premia pão. Premia pão, eu lembro dessa ligação. Eu com o Rafa, 3 horas da manhã, premia pão. Pronto, vai ser premia pão. E aí, hoje, de CNPJ, a gente tem 10 anos. E aí, como é que foram as vendas das primeiras franquias? Foi... Porque vocês saíram, deixaram de ser o operador do negócio. Isso. Né? E passaram a ter franqueados operando e vocês passaram a ser os franqueadores. Isso. Só que vocês hoje têm mais de 100 franqueados, mais de 150 franqueados. Como é que você sai de ser o empreendedor que está lá na padaria distribuindo para ser o franqueador? Fala um pouquinho desse processo lá atrás, no começo. Isso, para mim, assim, é o maior aprendizado, Felipe, porque ninguém quer começar pequeno hoje, né?
você vê o mercado, os adolescentes querendo empreender e tal. Não, começar pequeno não, tem que comprar isso, comprar aquilo. Cara, para você ter noção, a gente tem um pós-venda que a gente indica os franqueados pagar promoter nas padarias, né, para distribuir o saquinho, em vez dele ir lá pegar, a promoter entrega o saquinho, enfim. Se for alguma marca, botar a marca na promoter. Mas de onde surgiu a ideia da promoter? Da gente lá na padaria, cadastrando os caras no sorteio. A gente viu que eu como dono lá na padaria, a gente aumentava o número de pessoas levando o saquinho premiado para casa. Então, a empresa da gente cresceu com a gente fazendo, testando, errando, acertando, implanta. Cria o processo, implanta. Errou, acertou, cria o processo, implanta. E foi a primeira venda das franquias, foi a mesma coisa. O que é preciso para ser uma franquia? Então, a gente foi com os advogados, criar a circular de oferta, né, o contrato societário, tudo certinho. A gente só não tinha sede ainda, e nem marca. E quando um professor de inglês, que era cliente da gente recorrente, ele falou, cara, o negócio de vocês é interessante, queria que a minha esposa trabalhasse nisso. Ela gostou também, só que a gente é de João Pessoa e Recife, a gente fica fazendo essa ponte. Eu queria saber como é que vocês fazem, como vocês ligam para alguém, vocês mandam, tem alguém um contato, né? Que passa para a gente. Foi quando a gente desligou, Rafa olhou para a gente e disse assim, a gente vai vender franquia para ele. Aí eu disse, Rafa, a gente não tem nem CNPJ aberto, pô. Eu não sei nem abrir CNPJ. Nessa época eram 3 sócios? Eram 3 sócios. Como é que a gente vai fazer isso, Rafa? Como é suporte de franquia? Como é contrato? Se o contrato não está pronto, vamos fazer o seguinte, vai ser no escritório de papai, de tio Silvio, a gente monta o escritório, todo mundo vai de blazer, eu faço a marca do dia para a noite, boto lá na TV, não tem slide, ou seja, não clica em nada, porque sai sem slide, deixa só a marca lá. Eu, sim, Rafa, mas o cara que compra uma franquia, ele quer suporte ao franqueado, ele quer fazer dinheiro. Ele, mas tu não sabe fazer o cara ganhar dinheiro? Eu ensino o cara a vender. Ele disse, pronto, então já tem o suporte, pô. Aí, e qualquer coisa administrativa do vida financeira, ele vem comigo. Aí eu disse, pô, beleza, vamos embora. Aí a gente chamou o professor na época, não passou ele, ó, compra outra franquia. Chamou para ele, olha, a gente agradece teu interesse, muito legal, a gente acabou de montar nossa franquia, a gente está com uma promoção. Nossa franquia é R$6.000, para os 5 primeiros franqueados, ela sai por R$3.000. Aí ele, conversa vai, conversa vem, a gente disse como é que ia ser o suporte. O suporte vai ser o suporte presencial. Vai começar aqui em Recife, então eu vou com você presencialmente fazer as primeiras vendas. Depois eu deixo por escrito todas as técnicas que a gente utiliza para você vender. O professor loucão aceitou. A gente saiu daquela reunião. O franqueado 01. Comprou 3 franquias dele. 01, 02, 03. Parecia a venda transacional do perfume, assim. O cara, 3 franquias. A gente vendeu 3 franquias lá. Quando terminou na sala, a gente comemorou. Disse, isso era 10 anos atrás? Isso era 10 anos atrás. 2015. 2015. Aí, vamos falar. Tem que procurar. Rafa procura agência de marketing. Pedrinho vai na junta comercial do Recife, procura como é que abre empresa. Vamos começar a construir a franquia. E a gente foi a passos curtos, né? Mas a gente tinha muita habilidade de execução, muita vontade de fazer o negócio crescer. A gente iniciou com muita força mesmo, energia focada. A gente tinha, Felipe, a meta, se eu não me engano, era de... A gente fez, Rafa, auditor, né? Excel para cima, Excel para baixo. Ele fez 3 papéis de Excel com um planejamento financeiro de 5 anos, onde a gente, no terceiro, quarto ano, ia faturar o nosso primeiro milhão. Faturar, né? Não, aqui a gente vai faturar nosso primeiro milhão se a gente vender assim, tal, todo mês, royalties, no 4º ano. Eu acho que foi 1 ano e meio. Faturou. Primeiro milhão. Foi. 1 ano e meio. Graças a quê? Canais de vendas? Internet? Olha, isso foi muito interessante porque, na época, Felipe, o franchising era muita feira de franquias, né? A gente viajou muito, dormindo em albergue, para vender feira de franquia, né? O dinheiro que a gente tinha era para montar nosso stand, acabava o dinheiro, era nós 3 dormindo no hostel da vida aí. Fortaleza, Salvador, e tome viagem para vender franquia. E a gente vendia franquia assim.
E Rafa, naquela época, estava começando a bombar o marketing digital. Conrado Adolfo, nosso amigo, nosso mestre Conrado Adolfo, já estava colocando na internet conhecimento, compartilhando conhecimento. E ele tem uma mentoria na época. Só que a mentoria era R$10.000, a gente não tinha R$10.000. E aí ele, lá no início. E aí, vamos pedir emprestado para o Silvio. O Silvio empresta R$10.000. E o Silvio foi nosso investidor anjo. E aí, que só pode ir um, não tinha passagem para 2, só vai um. Vai, Rafa, aprende lá. Pronto, o Rafa foi São Paulo. Voltou de São Paulo. E aí ele veio com essa ideia. Existe como vender franquia através da internet. Tem como. Como? E aí a gente foi colocando em prática alguns canais de venda na internet, mas naquela época muito só de captura de leads. Tipo assim, clica aqui, deixava o telefone e a gente ligava. Aqui a gente montava um call center. Só precisava cadastrar o lead. O lead deixava nome, telefone, call center. Nome, telefone, call center. E foi assim que a internet assim, fez a gente crescer muito rápido, em 1 ano e meio. Por causa disso, vai. Agora foi muita ligação. Acho que a gente chegou a ter 8 pessoas no time de expansão. Mas era call center, virado assim. Alô, tudo bem, como vai? 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 Vender franquia por telefone. Parece Joseph Klimber. Joseph Klimber. Joseph Klimber. Cacete. E vendendo. Massa. E aí a Premier Pool foi crescendo, né? Micro franquia a gente sabe que tem franqueado que entra, o cara às vezes sai, não dá muito foco, às vezes não é o negócio principal. E aí, em que momento vocês começaram a diversificar com outros negócios? Também por conta... quando foi... A gente vendeu muito nesse estilo do call center aí. Só que nesse estilo de call center aí não tem como você filtrar muito as pessoas. O perfil dos franqueados. Então, a gente sofreu muito aprovar franqueados que não estavam junto com o nosso propósito, né? Então, a gente aprendeu com churn, a gente aprendeu com franqueados de sucesso. O Gil veio dentro da pandemia, né? Renato veio dentro da pandemia, são franqueados que de sucesso da gente. E Gil, inclusive, tatuou, né? Tatuou a marca da Premier Pão no braço. Eu estou devendo a ele, que eu também vou tatuar. E aí foi quando o seguinte, a gente acabou... Rafa, ele acabou se tornando um fenômeno, o maior influenciador de franquias no Brasil, porque além de landing page, na época que ninguém se falava, páginas de captura, né, cadastro de leads, tinha o YouTube também, mais para vendas orgânicas. Então, ele abriu, na época, o canal Franquias Baratas e Lucrativas só para vender Premier Pão. Falar de franquias baratas e lucrativas, o acesso é baixo, né? Para você ter sua liberdade financeira, como a gente teve a nossa, né? Então, interessante, ele foi pioneiro, né? Ele foi pioneiro, acho que não tinha quase nenhum canal, ou quase nenhum canal de YouTube. Na época dele não tinha nenhum canal de franquia. E ele consolidou como o principal youtuber de franquias do Brasil. No Brasil, hoje. Na época e hoje, só cresceu. Hoje. E ele só falava de Premier Pão. O call to action era Premier Pão. E a gente vendeu muito com isso, tá? E aí foi quando um dia ele disse, não vou fazer agora de outras marcas. E aí, sem as outras marcas pagar. Não tem patrocínio, não tem pagar nós nenhum. E começou a gerar lead para outras marcas. Meu irmão, o poder da internet gigante aí, bicho. Como assim, né? O cara gerou autoridade através de falar de negócio, de microfranquias, depois falou de outra marca, gerou lead para outra marca. Opa, vamos monetizar isso aí. Então, ele monetizou o canal dele, passou para o Instagram, depois do Instagram da empresa, né? E aí a gente foi crescendo muito no meio do digital. Muito no meio do digital mesmo. Até sua mentoria depois, que foi mais de copy, de comunicação, né? Que a gente precisava se comunicar melhor. Ninguém estava entendendo naquela época que era Premier Pão. Ou seja, cresceu, platô. Cresceu, platô. E quando a gente contratou, já estava no platô. O que está acontecendo agora? Que o que a gente fazia não dá mais certo, né? O lead está caro, enfim. Então, foi muito interessante esse crescimento pós-pandemia, onde veio as novas oportunidades. Foi o seguinte, como a gente cresceu muito, a gente só precisava crescer certo, ou seja, filtrar melhor nossos franqueados. Foi quando eu li aquele livro Receita Previsível, né, de Aaron Ross. E eu disse, caramba, bicho, eu estou aqui com 8 pessoas fazendo serviço de telemarketing. Será que não existe cadastre-se aqui e ligação? Não existe o meu termo onde eu já faço uma ligação para alguém já qualificado, para alguém que deixe algum cadastro, alguma coisa, algum dado para eu saber se ele é mais qualificado ou não, para eu não gastar tempo de ligação, enfim.
E aquele livro, ele me ensinou bastante como você criar uma equipe interna de inside sales, né? De vendas internas, organizado, previsível, com cada etapa. Foi quando aí eu implantei o inside sales para a franquia ali pós-pandemia, né? E, Felipe, a gente bateu meta em agosto, quando acabou a primeira onda. E antes da segunda onda, a gente tinha um dos nossos conselheiros, Cândido Espinheira, ele pegou, não, eu duvido vocês venderem franquias caras, porque microfranquia é fácil, né? O dinheiro é rápido e tal. Mas eu quero minha franquia de 350 mil. Aí eu já tinha máquina de cosméticos. De cosméticos. E eu já tinha criado uma máquina de inside sales, eu já tinha conseguido filtrar, eu tinha colocado no SDR, que é aquele pré-vendedor, o cara se cadastra, entra para o pré-vendedor, o pré-vendedor faz umas perguntas de qualificação e agenda na agenda do vendedor. Então, muita gente sem perfil já travava no pré-vendedor, só ficava o filezinho para o vendedor aqui, né? De pessoas interessadas. E aí a máquina deu muito certo. Por quê? Porque o franqueado da Premier Pão, em vez de ele ficar pouco tempo na marca, ele começou a ficar o tempo de contrato certinho, inteiro. Por quê? Porque a gente filtrava o perfil certo, que entendia o método, seguia o método e ganhava dinheiro. E aí, Rafa, e aí, Pedrinho, bora aceitar? Eu disse, bora aceitar, pô. Bora esse teste, eu boto aqui na máquina da gente. Foi quando foi em março, eu lembro março, não sei se foi o ano, se foi em 2021, 2022, que a gente vendeu 20 franquias da IES em um mês. Agora a gente sabia sobre anúncios, sobre tráfego, sobre blogs, conteúdo orgânico, YouTube. A gente sabia sobre pré-vendedor, qualificações, scripts de vendas, todo o funil comercial a gente dominava. Aí a gente vendeu 20 franquias. Aí a gente, caramba, Rafa, vamos profissionalizar agora a Acelera Franchise. Vamos expandir que a gente tem uma máquina de vendas agora. Que é a aceleradora. Que foi a aceleradora. Né? E, um pouquinho antes disso, os franqueados, hoje a gente se classifica e está chegando lá como a melhor mídia offline do Brasil. E os franqueados, eles têm muito sucesso vendendo a mídia offline. Só que, com a evolução do digital, o que é que os clientes perguntam? Faz marketing digital, faz Instagram, faz anúncio. Faz anúncio. Vocês têm online também e tal? E o nosso franqueado não tinha. Foi quando a gente teve a ideia de, olha, vamos fazer uma outra marca, uma outra franquia, vamos ver se é franquia ou não, que foi o programa Revolução Digital, onde a gente forma agências, microagências de marketing digital para faturar de 5 a 40, hoje é 50 mil reais, né? Você como agência de marketing digital, que hoje é uma das maiores dores das empresas, né? Rotatividade de agência, de marketing digital. E aí a gente abriu também programa Revolução Digital. Então, da Premier Pão, que a gente chama de empresa-mãe, surgiu todos esses braços. Por dor de crescimento, a gente criou uma máquina, abriu Acelera. Né? Por dor do nosso franqueado, de ter algo a mais, uma mídia a mais, um canal a mais, um domínio a mais para vender, a gente abriu o programa Revolução Digital. Massa. E hoje, Pedro, como é que hoje tu tens as atividades principais, né? Tem foco grande na Premier Pão, né? Tu tens a Acelera, né? E tu tens também mentorias de vendas. Isso. Né? Que tu treinas time de vendas e tal. Como é que tu faz hoje a gestão da tua rotina? E tu tem tua franquia, né? Lá da coxinha. Como é que tu faz hoje tua gestão de tempo para conseguir equilibrar todos esses pratos? Primeiro, a gente tem que falar que... E a esposa e as crianças. Né? Sozinho não vai para lugar nenhum, né? Sozinho eu estaria no quarto da casa dos meus pais ainda. Então, honrar todos os meus sócios hoje, né? Você, Rafa, meus diretores, minha equipe hoje, porque meu sócio Júnior, da Coxinha no Pote, é um cara craque. Ele foi auditor também. Aí outro TDAH lá em cima. O número tem que fechar, a conta tem que bater, a nota tem que ser enviada. E ele é bom nisso, mas eu não sou bom nisso. Então, a gente acaba se complementando. Então, gerir todas essas empresas, a gente precisa de uma equipe, de pessoas. Na Premier Pão, a gente tem Gil Semir, tem Tiago e Diana. Esses três aí são, assim, pessoas fenomenais, enviadas por Deus, e são pessoas de Deus também para tocar a Premier Pão. Então, é uma empresa hoje que eu estou ali pertinho, estou ali do lado, porque a gente sabe que precisa inovar sempre, precisa crescer o tempo inteiro, não existe platô de crescimento.
não existe platô no crescimento, né? Então, mas eles são os executores, são diretores executores do negócio, de todos os processos. Na Acelera, eu diminuí, eu construí a Acelera como uma máquina de vendas de expansão. Depois eu resolvi transformar a Acelera como um setor educacional. Eu vou lhe ensinar como você criar sua máquina de vendas aí na sua franqueadora, tá? E aí foi diminuindo as marcas que a gente fazia em expansão, foi diminuindo a equipe de vendas. E hoje é muito mais consultorias que a gente faz de implantação, de máquinas de vendas, de recrutamento e seleção. E só estou na Acelera vendendo porque me pagam muito bem. Me pagam muito bem. Tem 2 marcas que me pagam muito bem e eu sou apaixonado por elas, então eu faço a venda. Eu sou o vendedor dessas marcas. Né? Até para não sair do campo de batalha. Até para não sair do campo de batalha. E a minha mentoria, cara, é consequência de tudo que eu construí, sabe? Se eu pegar... A reflexão que a gente faz como mentor é o seguinte, cara, foi tanto conhecimento, tanto perrengue, tanta coisa boa que a gente solucionou e chegou onde chegou em 10 anos. A empresa, a primeira Pão bateu meta agora, mês passado, de uma meta que eu botei lá em cima e bateram, assim, sabe? 10 anos depois. Eu aumentei a meta em 35%. E bateram a meta 10 anos depois, sabe? Então, os processos estão muito redondos. Mas a gente passou por muita coisa que a gente conseguiu solucionar e crescer. Então, a minha mentoria eu peguei tudo isso, criei um método, né? E para empresários que querem que têm dor de crescimento, para empresários que têm dor de recrutamento e seleção, de demissão, né? De criar processos de inside sales dentro da sua empresa, de vendas. Antes de ontem, eu fui convidado para palestrar para 10 franqueados daqui de Recife. 10 franqueados daqui de Recife. E as dores de vendas permanecem, sabe? Eu vejo muito que vendi bem um mês, se adapta, relaxa. Aí no outro mês, não vendi mal, vou contratar alguém. Não, porque você relaxou. Algumas consultorias que eu faço, quando eu entro na empresa, é como se fosse um gestor interino. A minha consultoria é como se fosse um gestor interino. Eu gostei desse nome que não era. Eu vou lá para dentro, eu olho como é que está todo o funil de marketing e muitas vezes não está nem na ferramenta que o cara utiliza, não está nem em algo inovação. Às vezes são os vendedores mesmo que estão acomodados, sabe? E eles precisam enxergar que pode ter muito mais do que eles têm, que pode ir muito mais do que onde eles estão. E eu vou ficando com eles assim 3 meses e até eles terem resultado e depois eu saio. Aí eu deixo tudo que eu ensinei para eles sobre vendas no playbook. Então, a minha mentoria, a minha consultoria foi mais de todos esses anos de aprendizagem da Premia, na Acelera. Na Acelera a gente teve a equipe de vendas, né, executando as máquinas de vendas que a gente criou. Teve também emissão, teve também entender o outro lado da franqueadora, que a gente vendia, quando a gente estava vendendo a franquia, o franqueado ligava para um candidato, ligava para o franqueado metia o pau na marca. E aí a gente, calma assim, então a minha máquina aqui pode gerar o que for, que não vai vender. Por quê? Porque você está com um problema interno. Aí o que foi que a gente fazia? Vamos abrir o quê? Consultoria de suporte ao franqueado. Tira essa empresa da máquina de vendas, vende uma consultoria de suporte ao franqueado. Hoje a gente tem selo de excelência consecutivo, como o tio Silvio. A gente aprendeu bem. Primeiro está com 5 selos? 5 selos consecutivos. A gente aprendeu bem como criar esse processo de suporte ao franqueado. Então a gente tira da máquina de vendas, vende consultoria. Tira da máquina de vendas, vende algo. Então a gente foi aprendendo ao longo desse caminho como aumentar, como diminuir a empresa, como escalar a empresa. E para a galera que está acompanhando, né, que não conhece muito bem o mercado de franchising, né, a ABF, né, a Associação Brasileira de Franchising, ela tem um selo, né, que ela certifica, ela faz uma pesquisa com os franqueados da marca, não é isso, Pedro? E atribui o selo de excelência para aquelas franqueadoras que realmente se destacam no atendimento dos franqueados, faturamento, resultado, não é isso? O selo de excelência é a maior honraria da ABF. Não tem honraria maior, não. O selo de excelência, assim, é a maior honraria da ABF. A gente paga para a ABF para eles fazerem uma pesquisa com os nossos franqueados. A gente não sabe a data, o momento, né? A gente só avisa aos nossos franqueados que eles vão fazer
vão receber por e-mail e que respondam, porque ajuda a gente, é feedback, é sempre positivo. E se você tiver um percentual de satisfação, um NPS, um índice de satisfação, através dessas respostas, acima de um percentual que a gente tem, a BF entrega essa tabela para a gente, eu acho que é de 80%, 85%, você recebe esse selo de excelência. Inclusive, a maioria das empresas filiadas não tem selo, né? Não tem selo. A ABF, eu acho que já vai para mais de 3 mil e poucas franqueadoras. Ano passado, se eu não me engano, foram próximos de 1.500 canceladas só. Entendeu? Então, assim, é um processo simples de gestão empresarial que, se você já faz o NPS como franqueadora com seus franqueados, para você... consequência. É uma consequência de um trabalho, entendeu? Então, a gente aprendeu a criar também nosso próprio selo de excelência interno, né? Para saber onde a gente pode melhorar, onde está bom, né? Que a gente pode compartilhar, escalar mais os resultados. Na tua visão, quais são os principais pontos, né, as principais causas, os principais segredos, entre aspas, do sucesso da Premia Pão? Como marca, como franqueadora, como negócio? Porque, cara, assim, se a gente for olhar na internet, tem vários concorrentes de vocês, né? Tem vários concorrentes que fecharam, que quebraram, e vocês hoje ainda estão no mercado com 10 anos de mercado, né? Mais de 150 franquias. Então, assim, tem um diferencial. Ou alguns. Na tua visão, o que é? O que é que faz a Premia Pão ser diferente? Eu estava conversando com um nosso franqueado lá de Salvador. Ele já fez 2 expansões de região, vai expandir mais para uma região para vender publicidade nessa outra região. E ele começou, Felipe, há 2 anos atrás, com 6 mil no cartão. Só tinha 6 mil no cartão. Para casa, para tudo. E ele disse, eu quero entrar na Premia Pão. Tinha nem dinheiro para comprar franquia. Não tinha nem dinheiro para comprar franquia. E a gente liberou. Não, vamos liberar ele entrar. O cara tinha uma paixão muito grande. Eu quero sonhar o sonho junto com vocês. E enfim, para encurtar, ele hoje tem carro, casa, já comprou terreno, já comprou mídia de LED na região para aumentar os canais dos clientes dele. Sabe? Transformou a vida dele. Ele fala, respondendo a sua pergunta, que a Premia Pão tem algo de Deus. E eu acredito nisso. Então, eu acho que, desde a sua criação, a Premia Pão ela nasceu para transformar a vida do outro. Eu e Rafa, a gente era CLT, né? Queria liberdade financeira, mas queria ganhar mais do que CLT, né? E a gente conseguiu isso. Quando a gente e franquia, você sabe, franquia é uma expansão com dinheiro de terceiros, né? Então, a gente, vamos expandir esse modelo que a gente criou para que a galera tenha liberdade. Eu estou cansado de CLT, estou com chefe, não sei o que, assim, assado, quero um negócio. Então, a gente avalia o perfil, se ele é franqueado, enfim, para ter essa liberdade financeira, ganhar mais dinheiro e realizar os sonhos deles, sabe? Eu escuto franqueados dizendo assim, a gente nunca teve isso na conta desse dinheiro, na conta da família. E o dinheiro está lá porque ele não sabe fazer. Aí eu disse, o joelho no chão e oração, meu amigo. Não vá gastar. Diga para Deus aí o que você vai fazer. Mas esses depoimentos, eles me fazem muito refletir. Até hoje são depoimentos que eu escutei o de Tiago agora, 10 anos depois de franquia aberta. Tá? Que é o seguinte, a gente carrega na nossa essência, de cima para baixo, né? Cultura de cima para baixo, eu e Rafa, o desejo de transformar a vida do próximo. A gente criou um modelo que transformou a nossa vida de forma legítima, verdadeira, real e correta. E a gente faz isso através da Premia Pão. Premia Pão é um meio, né? Então, por isso que Deus abençoou e fez ela chegar até onde chegou hoje. Só que, tecnicamente, é muito de suporte. E o suporte mantém-se bem propósito de servir. Então, quando você fala, se a gente trabalhar de forma mais tangível. Em relação à concorrência, Pedrinho, que em 10 anos vários concorrentes abriram, vários concorrentes fecharam e vocês continuam líder do segmento em 10 anos. Cara, todo ano a gente se dedica ao suporte ao franqueado. Essa missão da gente. Bicho, tu entrou, transformou a vida e tua vida vai ser transformada. Do tipo assim, se o cara disser que na reunião com meu suporte, que a gente tem um coach de vendas que é do tipo assim, vamos alinhar como é que vai ser o próximo mês. Se o cara disser para ela que amanhã vai fazer 5 reuniões, o que é que ela vai fazer amanhã no final do dia? Cobrar as 5 reuniões.
para que no final do mês, eu disse, bicho, ó, que tua meta de fazer isso, tu não fez 5, pô. Tu se comprometesse comigo, tu desse tua palavra, fizesse 2, pô. Tem respeito ao teu dinheiro, pô. A gente quer que você ganhe e que você transforme sua vida. Então, a gente tem um suporte junto do franqueado, não somente nesse rigor, mas que ele siga o método. Porque o método... O que é que eu vou falar de validação do método 10 anos depois, Felipe? Não tenho o que falar. Gil, 1 milhão foi naquela época. Gil já deve ter faturado mais de 2, 3 milhões junto com o Tiago. Renato já alcançou também o faturamento milionário. Tiago já está alcançando o faturamento milionário. Então, assim, eu acho que essa dedicação de suporte e todos os dias que a gente chama daquela reunião diária de 15 minutos inicial. Disse, bicho, o propósito da gente nunca vai morrer. Eu estou aqui para lembrar dele. Vocês nunca vão... Quem entrar na empresa, saiba que é assim. Quem não quiser, está tudo certo. E é isso que está sustentando o negócio. Então, essa vida longa da Premier, eu dedico muito ao nosso suporte, ao nosso lado de servidor que a gente tem. E do ponto de vista pessoal, o que é que tu achas que é um ponto forte teu que te diferencia como empreendedor? Persistência. Persistência, mas não uma persistência burra, né? Uma persistência... Não é teimosia, né? Não é teimosia, não é insistência. É persistência que você precisa, ó... Vou fazendo, não está dando, deixa eu estudar mais, deixa eu aprender com alguém, deixa eu contar com alguém que já chegou. Aí, aprendi. Aí você vai. Não sei, eu ouvi de alguém, rapaz, semana passada, que é o seguinte, às vezes a gente vai para uma palestra de empreendedorismo e é mais do mesmo. Só que, no final, você escuta 2% de que não sabia, que você pega esses 2%, aplica no seu negócio e seu negócio cresce. Então, eu acho que o meu diferencial, cara, é essa persistência inteligente de estar sempre insatisfeito, sabe? Pô, não. Chegou aqui, tem alguma coisa que a gente precisa aprender aqui para passar. Não é possível, né? Lógico que a gente faz benchmark, olha para um, olha para outro, né? Então, a gente tem todo esse estudo, essa estratégia de pesquisa para continuar persistindo, sabe? E fé, né? Porque tem horas que você olha para o lado, não tem referência, olha para o outro, não tem referência. Quando arde o desejo no coração, às vezes eu chego no escritório e digo, galera, vai ser assim. E aí, principalmente Diana odeia quando eu faço isso. Galera, vai ser assim. Aí Diana, não, Pedrinho, não. Eu disse, vai, por quê? Eu não levei dados. Na maioria das vezes eu levo dados, levo pesquisa, a gente vai muito para São Paulo, a gente traz coisas. Galera, ó, é isso, isso e isso, a galera aplica o processo e vai. Mas raras vezes eu disse, galera, vai ser assim. Aí Diana, não, Pedro, vai ser assim, chama todo mundo, e vai ser assim. Então, a fé acompanha também, porque é o impossível, né? A gente aqui só faz até o possível dentro dos nossos braços. Mas a gente tem uma visão de ser maior. Então, tem essa diferença aqui, meu amigo, só na fé que vai. Sobre equipe, né? Você falou Diana, né? Diana, coordenadora bem experiente e tal, né? A gestora da... Fala um pouco sobre, para ti, o que é o Pareto de um processo seletivo? O que é que todo empreendedor, todo empresário deve olhar na hora de selecionar alguém para o time? Especialmente um líder e um... Vamos falar, líderes e vendedores. O que é que o cara tem que ter atenção na hora de fazer uma seleção? Cara, Felipe, regra de Pareto para isso. O que é que eu não posso deixar de olhar numa seleção de vendedor? Ou que se aparecer na seleção, na entrevista, no currículo, cara, esse cara tá fora. Pô, esse cara tá dentro. Vamos lá. Tem algumas, né? Porque você perguntou, eu tentei reduzir. Mas... Não, vários, vamos lá. Dicas. O cara tá assistindo a gente, cara, eu queria dica para selecionar um bom vendedor, Pedrinho. Você que já selecionou aí centenas de vendedores. Tem a regra de Pareto. Recrutamento contínuo. Recrutar todo mês. Pedro, mas eu não preciso de vendedor. Mas faz recrutamento. Porque é o seguinte, existem 3 tipos de vendedores no mercado. O A, o B e o C. O C é aquele cara que está no sofá e a mãe, meu filho, vai fazer alguma coisa? O quê, mãe? Vai vender picolé? Vai vender alguma coisa? Aí é aquele vendedor que não manda é para o currículo, apareceu a vaga, ele manda o currículo. Manda o currículo. Se for para vendedor, a gente vai. Certo? Tem o vendedor B, que ele sabe vender, já tem uma certa experiência,
Só que aquele vendedor que, rapaz, se não pudesse aparecer outra oportunidade, eu vou para essa outra. Então, você tem que ficar empurrando, tem que ficar mostrando, você tem que estar lá. Esse é o vendedor B. E tem o vendedor A, que ele entendeu o propósito da venda. Que venda não começa na empresa, começa na vida. Você vende informações para sua esposa quando você quer que ela faça algo. Você vende informações para o seu filho quando você quer que ele faça, quando você quer que ele obedeça. Então, esse é o vendedor A. Só que o vendedor A está onde? Empregado. Empregado. Ele não está no mercado. No mercado só tem C. Alguns Bs, quando os cansam assim, de uma empresa, deu resultado, já bati meta aqui e tal, vou para outro e tal. E quase nenhum A. O recrutamento contínuo, ele é a janela de você achar vendedor A. Porque é o seguinte, o vendedor A é aquele vendedor que ele sabe que é bom. Ele sabe que performa. Ele tem técnica, ele tem ferramenta, ele tem experiência, ele tem resultado. Então, ele é que escolhe a empresa. E aí, você divulga uma vaga no mês. Ele nem está aí, né? Porque ele está ganhando dinheiro, batendo comissão. Divulga outra vaga no outro mês. No terceiro mês, no quarto mês, aparece para ele, meu irmão, essa empresa de novo. Eu acho que ela tem um desafio lá que precisa de um vendedor bom. Deixa eu me inscrever para... E aí, o recrutamento contínuo ele é a janela para que apareçam esses vendedores A. Porque se você ficar com... Eita, vendedor saiu, lascou. Abre contratação agora. Perde currículo. Você vai contratar um C. Não adianta. E como é que eu diferencio o cara? Chegou um candidato, como é que eu sei se esse cara é A, B ou C? Experiência longas, não pingando de galho em galho. Um mês numa empresa, um mês na outra, um mês na outra. Alguma coisa estranha aí, né? Então, experiências longas em empresas. Você liga de fato para o dono da empresa, como é que ele performou aí, e depois a entrevista. Depois da entrevista. Só que aí tem outros critérios que eu avalio, por exemplo, eu acredito muito em vendas presencial, tá? Eu gosto do presencial, gosto do tato, gosto do ambiente, eu crio um ambiente de energia, onde ele, às vezes, está mal em casa, mas ali ele está bom para performar, ele se sente feliz, bem alimentado, sabe, confortável para performar, dou técnica, ferramenta, dou tudo que ele quiser, treinamento, né? Então, não contrato quando é muito longe, quando mora muito longe, a não ser se ele for muito A. Se ele for A e mora longe, aí a gente paga até o Uber do cara, porque ele vai gerar resultado. Mas eu analiso a distância do trabalho. O cara já vai, perde muito tempo, chega cansado, aparece outro Ele não aguenta a pressão, porque vende a pressão. Ele tem, todo mundo tem a autopressão da vida. Imagina um vendedor que, além da autopressão da vida dele, ele tem a pressão de bater meta. E o vendedor tem que ter o tripé, um dos tripés da venda é a inteligência emocional. Beleza, essa pressão é tranquila, eu gosto. Manda aqui no peito que a gente vai. Entendeu? Então, assim, o cara mora muito longe, irmão, 2 horas no sol, do ônibus, sei lá onde, para chegar no trabalho, para depois terminar, e 2 horas para chegar em casa. O cara perde 4 horas sem vender, improdutiva, cansado. Aí começa assim, basta um mês ruim que ele vai dizer, meu irmão, eu estou fazendo o quê? Vou para outra, começa a procurar outra coisa. Então, não é nem por nós, né? É mais para o cara, é para o conjunto, né? É para o conjunto. E, então, assim, mora longe, não ficar pula de empresas. Eu gosto de contratar e, na entrevista, entender a necessidade move o homem. Então, o cara, meu amigo, com boleto para pagar em casa, ele vai obedecer mais do que quem não tem boleto para pagar em casa. Ele vai obedecer. Então, às vezes o cara está com um processo ali para fazer, ele vai obedecer o processo. O cara que está tranquilo, relaxado, eu estou sendo resultado, o processo da empresa é esse, mas eu acho que vou fazer diferente aqui. Sem informar para ninguém, sem ter dados, sem ter experiência, sem ter números para provar que o jeito dele vai ser vou provar. Aí começa internamente. Então, no recrutamento, você já consegue mitigar esse risco, porque comportamento não tem como você garantir um comportamento bom ou ruim na entrevista. É impossível. Esqueça isso. Pode contratar coach, qualquer coisa. Não existe no recrutamento você definir o comportamento da pessoa ideal. O comportamento é só na vivência. O comportamento é só no dia a dia. E liderança? Seleção de liderança. Quem já serviu bastante. Eu gosto de falar sempre na entrevista, né? Internamente, frente a frente comigo. É entender se ele tem um coração ensinável
porque a liderança é perigosa, porque carrega, tem uma bagagem ali do ego, né? Eu era líder, eu vou para outra empresa, e a outra empresa quer que eu seja um líder, eu era líder de 10, eu vou para uma empresa com líder de 12, o cara já vai assim, mas é porque eu já fui líder de 10. Aí, meu irmão, entendeu? Então, é o cara que tem um coração ensinável, um cara que tenha, como é que se diz, a capacidade de execução, a habilidade de execução, né? Quantas tarefas você executava. Né? Se eu ligar aqui para o teu ex-patrão, né? O que é que de ruim ele vai me dizer? Pronto, você acaba com o ego do cara ali. Ali é humildade tranquila, porque o cara vai reconhecer. Não, teve uma hora que eu vendi... Foi que tu errou lá, né? Exatamente. Tem uma hora que eu vendi assim, vem errado. Cara, foi uma bronca danada, mas foi erro meu e tal. Isso é humildade. Às vezes eu pergunto direto. Pela turma fica assim, eita, pô, eu vou falar errado? Eu vou falar meu erro? Eu vou falar... Isso aí tá escondendo. Se ele tá escondendo agora, vai esconder lá dentro. Então, o recrutamento, ele tem que ser... entre 4 paredes ali de recrutamento, você precisa dominar bem as perguntas que faz, mas é sempre mitigação de risco comportamental, sabe? Mas você consegue estabelecer alguns critérios bacanas. Hoje, qual é o papel do digital nos teus negócios? Pô, Felipe, total. Até para recrutar a gente usa. Até para recrutar. Principais canais de atração hoje? A gente utiliza... a gente tem aquelas empresas que têm um Instagram só de currículos, de vendedores. A gente utiliza tráfego para vender a nossa empresa, para divulgar a nossa empresa, o ambiente que a gente cria, a cultura que a gente cria, que isso é um canal de atração desses vendedores né? Internamente, a gente tem YouTube, a gente tem blog, a gente tem sites, né? LPs, enfim. Isso para vender as franquias. Isso para vender as franquias. A gente tem o marketing interno para divulgar a marca sempre. A gente divulga muito. A gente hoje, no YouTube, a gente faz vídeos não só para vender franquia, mas vídeos educativos sobre vendas e empreendedorismo, porque a gente disse que para você ter sucesso na Premier, você não precisa ser vendedor. A gente tem um EAD brabíssimo sobre vendas. E no processo prático, a gente tem dinâmica de vendas dando nota para o cara. Nota 5, nota 8, nota 9, nota 10. O cara pode, meu irmão, não gostar da Premier, mas ele vai saber vender quando se sair. Entendeu? Então, a gente tem esses são os principais canais. Esses são os principais canais. A gente utiliza muito tráfego, muito orgânico, conteúdo muito orgânico, que exige muita criatividade da agência, muita copy, persuasiva. O orgânico, ele sempre vem... A gente paga o portal do franchising, que é um canal da ABF, né? Ou seja, lá eles já filtram muito, porque só entra no canal da ABF quem quer franquia, né? Uhum. Então, a gente procura esses canais também na internet. Se precisar, a gente paga para a gente colocar a nossa marca no topo para isso. E marca pessoal. Marca pessoal. Hoje... Para mim, Felipe, o segredo é você investir na sua marca pessoal. Ah, mas eu tenho uma doceria. Pô, vai lá, bota o rosto na tua doceria. Eu dei uma dica para o cara de suplementos que o cara adorou. Eu disse, os maiores influenciadores, se você gastar 2.000, 3.000 com influenciador, e que tem agência boa, os melhores influenciadores são os teus vendedores felizes, pô. E eles gostam disso. Né? E aí, imagina só... o contra-intuitivo. O cara lá no balcão, triste, assim, cansado, dormindo. Todo mundo vendo a marca por trás. E ele disse, meu irmão, hoje eu estou cansado. Vai se entrar um cliente aqui hoje. Eu não vou nem olhar para o lado. Eu vou dizer se tem, se não tem. E daqui a pouco, uma marca de um energético ali na prateleira. Ele disse, poxa, eu vou ligar para seu fulaninho. Ver se eu posso pegar esse energético aqui. Eu acho que eu tenho um bônus. Os 2 energéticos eu fico bom. Porque tem a meta do mês, né? E tal, pronto. Fazer uma copy dessa para a marca, vendendo o energético, sabe? E o cara nunca tinha pensado nisso, porque está no modelo tradicional de loja, eu preciso ter uma fachada legal para que os meus clientes... Cara, você precisa ter no digital. Não adianta, você vai morrer se você não tiver no digital. Aí a gente aprendeu isso lá atrás. Os 10 mil a gente já pagou, Silvio. Tá? Então, assim,
a gente hoje não vive sem digital, tanto para mentoria, consultoria, Sua Franquia Perfeita, que é um projeto que a gente ajuda quem quer franquia, Premia Pão, Acelera. A gente, o digital, ele é um dos 3 principais pilares. E IA, como é que você está vendo hoje todo esse processo de IA revolucionando uma série de coisas? Como é que vocês têm usado hoje lá na prática isso? Caramba, IA, ela, assim, como é que eu posso falar, cara? Em termos práticos, economia, produtividade, receita, eu vendo mais, eu vendi mais com IA. Vendi mais com IA. Escala, pronto, escala. Vê o que aconteceu. Posso falar? Pronto, vê lá. Eu tinha, um exemplo, 4 pré-vendedores com 4 computadores na frente de 4 marcas. Os leads entravam, eles iam um por um no CRM, mandar as mensagens rápidas, alguma automação mandava a mensagem inicial e eles iam pré-qualificando o lead, WhatsApp ou ligação. Cara, e aí começaram a dizer para mim, Pedro, tem uma inteligência artificial que faz o trabalho de pré-vendas. Aí, tão bom quanto os meus pré-vendedores fazem, quando a gente treina aqui de entender qual é o perfil comportamental, se é comunicador, se é influenciador. A gente treina isso. Então, o meu pré-vendedor, ele vai falar com o comunicador de comunicador para comunicador, mas se for planejador, ele fala de planejador para planejador, e a gente sabe fazer isso muito bem e tal. Ele, Pedrinho, eu tenho uma inteligência artificial que faz isso. Eu disse, não tem. E aí, cara, cresceu tanto que aí eu conheci uma ferramenta onde você que coloca, alimenta ela com o seu jeito de falar, com todos os dados da marca, né? Com todas as suas conversas que você tinha, a inteligência artificial masterizou o jeito de falar, todinho das palavras e tudo. Informal, se é polido, se é muito polido, se tem emoji, se não tem emoji. Cara, se você escreve tudo de uma vez só, ou se você bota palavras, conversa dando pausas, ela masterizou tudo. Resultado, hoje, eu só tenho uma pré-vendedora, ela faz as 4 marcas. Ela não. O que foi que ela virou? Ela virou auxiliadora da inteligência artificial. Porque o lead entra, a inteligência artificial vai falar como se fosse um humano personalizado e ela fica só observando. Agendou, ok, não passou nem por ela. Quando vê que tem algum gap, se a inteligência... O cara fez uma pergunta que não estava no nosso roteiro, a inteligência trava, alguma coisa, ela entra. Opa, tudo bom? Não, está aqui. Tá, e agenda. E isso me custou metade de um SDR. Ou seja, eu economizei, agendei mais reuniões convertendo em vendas, aumentei meu faturamento, isso é o quê? Escala. Então, inteligência artificial para mim, meu amigo, já foi provado. É só saber agora se ela manda áudio com minha voz, com meu sorriso. Com energia. Com energia. Agora vou esperar mais. E se tiver, a gente vai. Um livro que todo empreendedor deveria ler. Tu perguntou, eu ia dizer a Bíblia, né? Mas vamos falar... Depois da Bíblia, tem que ser... Pode ser mais de um livro, inclusive, tá? Pode ser mais de um livro. Aquele de T. Harv Eker. Segredos da Mente Milionária. Segredos da Mente Milionária. Esse aí. Esse aqui, ó. Tu sabia, né? Eu já sabia, né? Esse aqui, todo empreendedor... Coincidentemente. E eu gravei um episódio desse com o Nelsinho, né, da Self-Fit Face Doctor. Não, porque tem um livro Tração, tal, Traction. Aquele ali, coincidentemente, estava atrás também. Pronto. É hábito, mudança de hábito, de mindset. Naquela época de 10 anos atrás, quando eu fui expulso, esse aqui. Isso aí te ajudou. Esse livro me ajudou bastante. Né? Me ajudou bastante. Então, a Bíblia e esse aí, você já começa muito bem. Um filme ou série que você indicaria para empreendedores? Ó, o Lobo de Wall Street. Para mim é Lobo de Wall Street. Ele, tirando todas as apelações, né, todas as coisas erradas que ele faz, cara, ele tem muita técnica. Técnica de venda, oratória, posicionamento, por trás ali, sabe? Muitos, que a gente chama muitos hacks, né? Por trás do filme, que se você trouxer para a sua empresa, você vai começar, para o seu vendedor, ele vai performar. E eu fiz, né? Ele veio para Recife, Jordan Belfort, ele veio para Recife,
E ele tem um curso chamado Venda em Linha Reta, onde eu criei playbooks em cima desse curso dele, no script de reunião, onde você começa a conversa aqui, é para terminar com venda. Só que o comprador ele vai tentar puxar a conversa para cima, a conversa para baixo, e você tem que puxar para a reta. Né? Com perguntas persuasivas, né? com argumentos, para que ele volte para o assunto. Principalmente um perfil comunicador que vai viajar, vai falar da mãe, da avó, da tia, e você, opa, vem para cá que a gente está falando de venda. Então, ensinou bastante. Esse filme eu indicaria. Que dicas tu darias para um empreendedor, né? O cara que está lá empreendendo, criou um negócio, mas ele ainda não alcançou o resultado que ele queria? Tá faltando conhecimento aí. Busque conhecimento. E aí, meu amigo, tem conhecimento na internet, tem conhecimento em mentoria, né? A gente sabe que mentoria você cresce mais rápido, né? Você tá alguém ali do seu lado, mesmo. Não tem para onde ir. Você pagou, e se pagou, respeite pelo menos o teu dinheiro, né? Então, E a gente sabe disso, né? Tá bem acostumado a investir aí. Exato, milhares de reais em mentorias. Então, cara, o erro que você cometeu, ou a situação que você está, primeiro fique calmo, fique tranquilo, né? Não vai acontecer nada demais. Deus vai te manter vivo. Agora, você tem que correr atrás do teu conhecimento para você sair dessa situação. Não é desespero. Desesperado, você não vai atrás do conhecimento. Então, primeiro, você tem que ter inteligência emocional para dizer, calma, estou lascado aqui, mas eu preciso conhecer algo novo para sair dessa situação. Porque o meu conhecimento que eu tenho hoje não vai me tirar daí. Principalmente está o meu conhecimento, mas o desespero. Ou seja, eu estou decrescendo. Então, essa dica para o empreendedor é que está estagnado, que está travado, contrate minha mentoria. Não. Não. Cara, vai atrás de conhecimento. Tem conhecimento aí escondido em algum lugar na internet, em alguém que vai tirar você dessa situação. Show de bola, meu velho. Queria te agradecer pela tua disponibilidade, né? Pelo teu tempo. Eu sei aí como a agenda é atribulada. E deixa uma mensagem final aí pra galera. Né? Quem quiser saber mais sobre o teu trabalho, te acompanhar nas redes sociais. Sim. Bem, galera, primeiro, muito obrigado, Felipe, por estar aqui nessa tarde maravilhosa. O sol está pegando firme lá fora. Para mim, agradecer o horário, vocês estarem escutando esse podcast. A gente sabe que hoje, na vida corrida da maioria das pessoas, não ter tempo, e vocês pararam para ter tempo. Então, para mim, isso é um presente. Vocês estão dando presente para mim com o tempo de vocês. Então, gratidão por isso. E, cara, tudo que vocês construírem, para você empreendedor, para você que quer empreender, registre. Crie um método, crie um processo, sabe? As pessoas, no mundo acelerado que a gente tem hoje, a gente faz uma coisa, faz outra, já esqueceu da primeira, já esqueceu da segunda, né? Escreva, crie um processo, crie um método, algo para você. Então, deixa eu ir lá ler como eu fiz semana passada, como eu fiz mês passado, porque é o seguinte, eu costumo falar, eu não criei uma empresa. O que eu aprendi foi que eu criei uma cultura. Qualquer pessoa mediana, com o método certo, ela transforma a vida dela. Então, cria um método. Faça seu método, um processozinho de como assar pão, de como vender remédio, de como vender produto, de como vender doce, de como vender qualquer coisa. Cria um método, ele se livre e todo dia olhe para ele. Com esse método eu vendi 2, agora eu preciso vender 3. Eu preciso melhorar o meu método. E aí você vai crescendo aos poucos, tá? Eu não consigo, infelizmente, dizer para todo mundo comece grande e investe tal, porque eu não comecei assim. Eu me tornei assim, mas eu não comecei assim. Eu comecei persistindo, com inteligência, com sonho, com desejo, com propósito, com muita fé. E quem quiser conhecer mais teu trabalho, te encontra onde? @Pedro Villacorta, com 2 L's, Vila Corta mesmo, VILLACORTA.oficial. Estou lá no Instagram, manda uma mensagem para mim, conversa comigo aí, que a gente se ajuda de alguma forma, beleza? Então é isso aí, esse foi mais um episódio do Acelera Digital Podcast. Prazer grande ter você por aqui, um grande abraço e até a próxima.